Conta um Conto apresenta de Ariel von Ocker, A Coisa no Pântano. Narração Marcelo Fávaro. Lá nos limites da terra mato-grossense, num retiro inalcançado pela consciência, existe uma cidade soturna, de casinhas baixas e vielas estreitas, onde pululam histórias bruxuleantes na boca da gente inculta sobre ruídos misteriosos, advindos de pântanos isolados e aparições sinistras que rondam o gado ao levantar da lua. Ao largo da cidade, antiquíssimos riachos correm por florestas desconhecidas, habitadas por fantasiosas criaturas de aspecto inimaginável. Cemitérios ignotos rodeiam bairros de velhice impensável, donde ecos fantasmagóricos dançam quando a lua se levanta no céu. Aromas misteriosos dali partem para a cidade, levados pela brisa fria da noite densa, produzindo impressões indescritíveis naqueles que os sentem. Ignoro a este tempo, seja por temor de mirar o passado e descobrir que por trás de tudo o que eu vivi houvesse inquietantemente uma força conduzindo-me pelos rumos que eu tomei, seja por cansaço da velhice irremediável, o que levou-me até aquele lugar. Para a maioria das criaturas, a imagem do pântano ancestral é distante e ignota. Contudo, aqueles que presenciaram a imaterialidade do horror que habita semelhantes lugares compreendem por que desejei exilar-me da terra pantaneira para viver distante de tudo, numa redobra esquecida da imensa cidade paulista, onde não há floresta ou antiguidade, e tudo é terrivelmente frio e moderno. O que me ocorreu não foi propriamente físico, e não é da fisicalidade, pois que reside o medo que me habita. Está, ao contrário, muito mais além o meu temor, daquilo que não se vê, e cuja mera existência não é nem mesmo sugestionada entre conversas agourentas da gente crédula do interior. Falando propriamente de mim, sempre interessei-me pelo mistério, e tive um profundo encanto por tudo o que me era sombrio e curioso. Tal encanto nutria até os meus 20 anos, quando, agora já não me lembro porquê ou vindo de quem, se apresentou o convite para ir explorar a velha vila de pescadores no Pantanal mato-grossense. E nesse tempo, eu cursava biologia na Universidade Federal do Rio Grande. Já operava também investigações prodigiosas no campo da metafísica, da arqueologia e linguística, e houvera lido para o meu futuro dissabor o livro... o livro proibido, o Necronômico, do árabe louco Abdul al-Razhet. Quisera o Deus do ignoto, se é que há no mundo qualquer Deus que volte piedosamente seu olhar para a humanidade, que eu nunca o tivesse conhecido, e viveria bem com a dúvida e a ignorância que proporcionam à massa humana a paz consciencial de ser profundamente pequena em um universo tão grande e tão incognoscível. Lembro-me que o convite chegou no final de dezembro e que em janeiro já me encontrava em terras mato-grossenses. Passara incólume por Curitiba, Campo Grande e Cuiabá, e somente um encontro com uma estranha anciã do povoado de Poconé provocou em mim, pela primeira vez, um olhar de apreensão para a trilha em que eu percorria. A velha se aproximara de mim quando descia do ônibus para tomar o carro rumo à vila de pescadores, e me murmurou algo numa língua desconhecida, cuja prosódia em nada se assemelhava às variantes indígenas da região.
e nem tampouco a qualquer língua que eu conhecesse. Pouco diferenciei entre os sons pronunciados que em algo lembrasse uma palavra. Tudo era um conjunto uníssono de grunhidos e arpejos consonantais sem nenhum sentido. Não foi isso, contudo, que me incomodou, mas um eco murmurado pela velha, cuja sonoridade se aproximava a um nome que eu escutara quando em minha viagem à desconhecida terra do Himalaia. Algo parecido com Yog-Sothoth. Segui dali para a vila de pescadores, à beira dos imensos lamaçais do Pantanal. No lugar, uma decrepitude indefinível parecia pairar por sobre as casinhas de madeira erguidas acima do nível da água. Monstruosos olhos crocodilianos brilhavam acima da linha das lagoas e formas serpenteantes de sucuris e surucucus se esgueiravam ardilosas abaixo da lama e do verde auspicioso dos igarapés sinistros, que ali floresciam em pandemônio. Esses últimos foram os que mais me despertaram um temor instintivo, pois escondiam, sob as suas folhas escuras, profundidades ignoradas de água e lama. Toda a natureza ali vivia forte e selvagem, como a lembrar-me constantemente de que era o seu reino, e eu, como um humano, era apenas um estrangeiro em seus domínios. Pernoitei numa choupana de sapê à beira de uma enorme lagoa, que meu companheiro de trabalho Silveira alugara de um local por uma quantia mínima. O calor e a ventania foram companheiros na noite escura, distante das luzes da cidade, em meio ao coração da terra. Havia silêncio por todos os cantos, como se algo se esgueirasse ligeiro e silencioso ao redor de nós outros. Nenhuma coruja, nenhuma ave noturna, nenhum inseto cantava. Algo profundamente incomum, haja visto que a espécie Cicacadiae é endêmica nessa região. Eu dormi pouco, como se pudesse supor algo. E no dia seguinte, pus-me a investigar os costumes da gente pantaneira, tomando notas e fazendo observações, objetivando a escrita de uma monografia descritiva acerca dos hábitos religiosos e culturais da gente do povoado. Anotei diversos apontamentos no caderno que levava comigo, observando o que podia de expressão oral e física. Esse último ponto, devo dizer, incomodou-me sobremaneira. Haja visto que algo parecia haver na dentição daquela gente que a distinguisse dos de minha terra. Seus olhos eram amarelos, saltados e vertiginosamente tortos até o desmazelo. A pele, distintamente daquela dos habitantes de Cuiabá, era escamosa, áspera e ressecada. A ossadura era frágil, pelo que eu percebi, porque o índice de fraturados era grande, considerando o número de moradores. Não obstante, eram dotados de uma grande flexibilidade e impressionantes habilidades natatórias. Alguns chegavam a ter, para o meu espanto, alguns indícios de membranas que uniam seus dedos cerca de 2 centímetros depois do princípio das falanges. Pois bem, ainda um dia inteiro passei a colher espécies de plantas raras e a coletar exoesqueletos cristalizados de insetos próprios desse específico retiro da vegetação brasileira. No Pantanal, observe que a zoologia e a botânica encontram, não raramente, verdadeiros prodígios nos terrenos desconhecidos a oeste. Eu observava por isso, é claro, tendo já me detido vastamente sobre toda a literatura científica então produzida sobre o tema. E o que eu encontrei, porém, é de um horror abjeto e indescritível, tal que a simples menção à lamacenta e globular viscosidade que serpenteia sobre as águas do pântano é suficiente para fazer-me esquecer o propósito do que escrevo.
Mas eu vi, e eu sei o que eu vi. Era já a noite alta e o calor ardia desde a manhã. O ar era sufocante e silencioso até o desconforto. Nada disso, porém, jamais seria a causa de um espanto e um horror tão terrivelmente devastadores como o que se seguiria. À meia-noite, eu, que não dormia, ainda aturdido pela inquietação dos espécimes recolhidos, senti subitamente um aroma. Era como o bafo fétido de 1000 túmulos abertos, nauseante, que asfixiava a retorcerem-se meus pulmões. Fora isso, algo na emanação gasosa gerava nos espíritos mais robustos um pânico ancestral e inominável, de modo tão singular que, ao cabo de poucos instantes, já todo o acampamento estava de pé e tremendo de medo e horror ante a bizarria absurda e invisível que nos engolfava, roendo, no caos do ignoto, as almas que respiravam a imundície rarefeita. Silveira foi o primeiro a romper o silêncio. Seu grito estridente soou agudo e atormentado, rasgando a noite pantaneira. Em seguida, uma tempestade de sons delirantes e confusos, completamente distantes de que qualquer bocejo humano escapou de sua garganta. Shah, Yasu, Witred, Nyarlathotep, Sifza, Nye, Cthulhu, Jidyok, Ra. Em seguida, resvalou no chão contorcendo-se em agonia. E então, por Deus, o que se seguiu foi um espetáculo grotesco de fazer contorcerem-se os estômagos. Silveira, ainda gritando pandemonicamente, atirou-se nas águas tétricas e negras, donde o receberam, com a fome visceral de milhões de anos de antiguidade, as hostes blasfemas de jacarés. Logo depois, o seguiram num espetáculo suicidante. Todos os locais, mulheres, homens, crianças e velhos, todos se entregaram voluntariamente ao visceral banquete em meio ao caos e à podridão. Somente eu permaneci desperto e assistindo a tudo, incapaz de mover-me ou gritar. Paralisava-me um estado de espanto cristalizante e absurdo. Fim da carnificina, porém, eu vi a verdadeira monstruosidade que o destino sadicamente me reservara. Do meio das águas lamacentas e ensanguentadas emergiu a coisa. Seu corpo sem forma era um arrastado de lama pútrida que se estendia, deixando-se para trás e remendando-se com a contígua nojeira das águas sombrias do pântano nauseante. Ele, o monstro, ergueu para mim a face vazia, na qual apenas uma boca dentada e profunda se abria e urrou grotescamente para a lua e para o nada. Ele se recurvou mirando as hostes lagarteantes e dentadas que giravam em pandemônio no afã de arrancar a carne dos corpos, e em seguida volveu a submergir, diluindo-se para além da razão nas águas lamacentas. Isso, devo te dizer, embora relute, deixou-me uma firme certeza. A coisa não estava no pântano. A coisa era o pântano. Afinal, não sei o que ocorreu depois. Porém, ao despertar, estava eu no Hospital Júlio Miller, na cidade de Cuiabá. Fora transferido da unidade de saúde de Poconé às pressas para a capital, depois de uma pescadora ter me encontrado boiando num lodaçal à margem da cidade. Como cheguei lá, nunca vou saber. Mas, segundo vim depois, procurando, perguntando,
Eu soube, eu falei muito durante o transe alucinado da quase morte. E o que eu disse? Bom, o que eu disse não é para ser ouvido, mas fiz numerosas menções a deuses antigos, lendas imemoriais, e a ele, o monstro inominado e lamacento do pântano amaldiçoado. E fim do conto. Este conto é de Ariel von Ocker. Ocker com O-C-K-E-R. Você pode encontrá-la no Instagram, Ariel von Ocker. Até a próxima.